Muito bom, muito bom. Bom, tô um pouquinho de tosse ainda, resquício aí do nosso Covid, né? Do meu, pelo menos. E acabei que, concomitante ao processo da Covid-19, eu entrei também numa crise de sinusite. Ou seja, foi muita coisa junta ao mesmo tempo, né? Isso aí que acabou causando aí, dando uma potencializada em todo esse problema que eu acabei tendo. Mas, graças a Deus, estamos aí, estamos de volta e vamos dar prosseguimento com o nosso trabalho. Eu provavelmente deverei agendar com vocês algumas aulas extras, para que a gente não tenha prejuízo no nosso edital. E o que não ficar agora, a gente vai agendar aula extra também quando acabar toda essa quarentena, esse confinamento, tá bom? Então não se preocupem com isso, que nós vamos resolver as coisas paulatinamente. Tá bom, galera? Bom, para hoje, eu preparei para vocês o seguinte. Para hoje, nós vamos falar sobre solo, um assunto que é bem pesado e eu acho que até por ser tão pesado, quase não é cobrado na ESA. Significa que não é importante? Claro que não. A ESA, né, a banca da ESA, ela tem um modus operandi que é muito interessante, que é o seguinte, ela resgata defuntos. Né? Ela parece a criadora de vírus que faz zumbi. É isso aí. Ela resgata defuntos. Quando você menos espera, ela vem com aquele assunto há 5, 6 anos. Então, como isso daí é uma prática do edital da ESA, né, o Exército costuma fazer isso, a gente não vai dar mole, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e esse arquivo, a Dayana, de hoje para amanhã, deve estar enviando para vocês aí o mais rápido, o mais breve possível, tá bom? Vou compartilhar a tela para que a gente possa falar aí sobre o assunto que eu vou falar agora, que é solo. Me dá só um minutinho. Galera, tá todo mundo enxergando aí a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que ter em mente o seguinte: nós vamos estudar sobre solo. O solo é a parte mais superficial da crosta, é a parte aonde a gente pisa, aonde a gente vive, aonde nós desenvolvemos a vida. Por que se estuda solo? Porque tem nome difícil? Não. Se a vida se desenvolve aqui, é aqui que nós precisamos concentrar determinadas energias e determinados conhecimentos. Por quê? Porque o que vai para a nossa mesa, o que vai para a nossa casa, para que nós possamos nos alimentarmos, é gerado aqui, no solo. E, para tanto, existe uma ciência, ou seja, uma área e uma sub-área da geografia, que é responsável pelo estudo do solo. Área essa chamada de pedologia, que é a ciência que estuda o solo. Veja bem, galera, pedologia. Cuidado para não confundir os nomes, beleza? Pedologia, ramo da geografia que estuda os solos. Galera, a todo momento que vocês não estiverem compreendendo o que eu estou falando, vocês mandam mensagem para mim ou liga aí o áudio e a gente vai se falando, tranquilo? Não deixem aí de tirar suas dúvidas. Então vamos lá, galera. Deixa eu avançar aqui. Bom, primeiro a gente precisa entender o processo de formação do solo. Como é que esse solo se forma? Bom, vamos ter em mente primeiramente o seguinte: o solo se forma de baixo para cima, ou seja, de dentro para fora. Opa, calma aí, está entrando mais gente aqui. Opa, show. O solo sempre vai ter o seu processo de formação do interior para o exterior. Como é que isso funciona? Quanto mais antigo for um relevo, mais antigo será o seu solo. Quanto mais antigo for o solo, mais bem desenvolvido ele será, certo? Esse solo, sendo muito velho, muito antigo, ele vai ser mais bem desenvolvido. E quanto mais bem desenvolvido for esse solo, melhor para o plantio. Como é que começa esse processo de formação dessa camada mais externa que a gente vive aqui na crosta, onde tem o solo? Tudo começa com a decomposição da rocha. Que rocha, Bruno? É a rocha mãe, é a rocha matriz, é aquela que está na camada mais profunda da crosta, tá bom? Então, ela começa o seu processo de intemperismo, e a gente vai estudar isso bem lá na frente também, mas já vamos dar uma olhada em temperismo físico, que é calor e frio, e o químico, que é a água. Então, esse processo de desgaste
começa a detonar a rocha lá embaixo. Então, começa a formar componentes minerais. Ao longo dos milhares de anos, nas camadas mais acima, nós vamos ter material orgânico. Que material orgânico é esse? Resto de animais, resto de vegetais, tudo isso vai caindo ali no solo, vai morrendo, vai misturando aquela terra e vai formando o que nós chamamos de humus. O humus é o responsável pela fertilidade do solo. E, por fim, numa área mais exposta, nós teremos aí o nosso solo. Lembrando que quanto mais velho ele for, mais desenvolvido ele será. Aqui nós temos um esqueminha básico da divisão do solo. Essa divisão do solo vai trazer para você um entendimento melhor sobre esse processo de formação dos solos que eu acabei de falar agora. Quanto mais velho for um solo, um relevo, olha essa última informação aqui, ó. Nós vamos ter mais camadas. Essas camadas do solo eu vou chamar de horizonte. Horizonte do solo. Os horizontes do solo, horizonte com H mesmo, os horizontes do solo, eles são camadas que o solo possui. Então, quanto mais velho for, mais camadas eles vão possuir, esse solo vai possuir. Olha como é que se subdivide. Eu vou avançar e voltar aqui nessa apresentação para vocês entenderem. Ó, horizonte O é esse aqui em cima. Esse esquema que eu trouxe não mostra o horizonte O. Ele trata tudo como horizonte A. Por que eu estou falando isso? Ao pesquisar na internet, vocês vão ver informações diferentes acerca dos horizontes do solo. Aí você se pergunta, pô, Bruno, mas o que é o certo e o que é o errado aqui? Isso aqui é tenso, né? Vamos entender o seguinte. Primeiro, a ESA não cobra imagem, mas você precisa ter isso na tua cabeça, na tua mente, para que você não tenha dificuldade na hora que estiver visualizando isso para fazer uma questão, certo? Eu já havia falado para vocês anteriormente que, isso aí é importante, galera, a ciência geográfica, em muitos momentos, vão divergir nas suas opiniões. Lembra quando eu falei isso? Um cientista vai falar de uma maneira, o outro geógrafo vai falar de outra. O que importa para a gente? O que importa são os autores que estão no edital. No nosso edital, os nossos autores dizem que existe o horizonte O, que estaria aqui acima do horizonte A. Do que trata esse horizonte? Ó, é o mais superficial. Ele tem mais de 20% de matéria orgânica, ou seja, restos de animais, vegetais, que vão caindo no solo e em diferentes graus de decomposição. Depois, um pouquinho abaixo dessa camada mais externa, nós vamos ter o horizonte A. Olha aqui, de novo na apresentação, aí ele aparece aqui, ó. Tá vendo? O horizonte A, ele é formado basicamente de material decomposto, ou seja, do que estava lá na parte mais externa, do humus, que vai ser misturado com material mineral. Que material mineral é esse? Lembra que eu falei da rocha matriz? Olha lá aqui embaixo, ó. Aqui não tem terra, não tem nada, só rocha. À medida que ela vai se decompondo, através dos milhares e milhares de anos, ela vai subindo, 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 subindo e misturando-se com outras camadas. Como é que tá entrando a gente? Beleza, todo mundo aí. Então, vamos lá. Então, essa camada A, esse horizonte A, ele vai apresentar uma grande quantidade de material decomposto, que é o quê? Restos de animais ali, o humus, misturado com material mineral. Vai ter um pouquinho de perda de minerais pesados, como ferro, alumínio, em alguns momentos, por conta da lixiviação. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, então eu não vou falar agora sobre lixiviação para não confundir. Vamos focar aqui nos horizontes. Depois, nós teremos o horizonte B. Vou voltar aqui rapidinho na apresentação para vocês verem aqui. Opa, calma aí. Olha aqui, horizonte B. Um pouco mais abaixo do horizonte A. Estão vendo? Então, um pouquinho mais abaixo do horizonte A, nós vamos ter o horizonte B. O que ele tem? Ele é pouco afetado pela erosão natural, né? Desgaste do tempo. Por quê? Porque ele está mais escondidinho ali. Então, o homem quase não atua basicamente nessa área aí, só que ele vai ser pobre em material orgânico. Por quê? Ele não vai ter humus. O humus acaba ficando concentrado ali, a sua maior parte, na camada mais externa, que é o horizonte O. Não se esqueçam disso. Então, ele vai ser pobre em matéria orgânica e rico em material mineral. Por que ele vai ser rico? Ó, se ele está aqui, acompanha a seta. Quando eu passo essa seta do mouse, vocês conseguem enxergar de boa? Dá um ok para mim. Sim, sim. Beleza, então, perfeito.
Então, quando eu estou aqui no horizonte B, eu tenho mais material orgânico, óbvio, porque ele vai estar mais perto do solo, aqui da rocha matriz, e ele vai ter mais material mineral e menos material orgânico, porque vai estar longe do horizonte O. E por último, nós temos aí a famosa rocha matriz, ou horizonte C, chamado de regolito, que é o material decomposto oriundo da rocha matriz. É esse aqui o C. O C não tem absolutamente nada de material mineral, totalmente formado por material decomposto da rocha matriz. Vamos avançar. Agora a gente vai ver as classificações dos solos. É aqui, galera, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. É aqui que justamente encontram-se uma das partes mais complexas. Acredito que seja até por isso que a ESA não costume cobrar tanto, embora esteja no nosso edital. Se está no edital, vamos estudar e fazer exercícios. Porém, não se cobra muito, que não significa que você não vai estudar. Para isso, deixei o material bem traduzido aqui na forma de PowerPoint, que na verdade eu vou disponibilizar isso para vocês em PDF, para evitar de você apagar e perder informação vital. Então, vamos lá. O solo ele vai ser classificado de diferentes formas. A primeira forma que eu tenho para classificar o solo é quanto à sua origem, ou seja, de onde ele veio, com quanto tempo. Então, quanto à origem, eu vou classificar os solos como eluviais ou zonais. O que acontece? Os solos eluviais ou zonais é quando eles se formam a partir do desgaste daquele mesmo local ali do intemperismo. Ou seja, decompôs a rocha matriz lá embaixo, mais aquele material orgânico de cima, formou um solo eluvial ou zonal. Principal característica, tem como um principal elemento de formação o clima. Então, ao longo dos anos, o clima vai auxiliando na formação desse solo. É um solo velho, antigo, portanto, ele é bem desenvolvido. É um solo maduro, ou seja, possui o horizonte A, B e C, certo? Chamada aí de fase podizólica, que nós já vamos ver. Os tipos de solos zonais, certo? Que é o que nós estamos estudando agora, ou eluvial ou zonal, que é a mesma coisa, esse tipo de solo, que se forma pelo intemperismo local, ele se subdivide. Primeiro, latossolo, típico de clima quente e úmido, muito profundo, ou seja, muito velho, não é isso? Quanto mais profundo, mais camadas do horizonte. Então, ele é pobre em mineral, daquela camada mais lá embaixo. Então, vai ser rico em material orgânico. Significa aí que ele pode vir a ter uma tendência a ser um solo bem fértil. Ele pode ser também um solo podizol, não é isso? Os solos podizólicos são típicos de clima temperado. Pô, nem tem no Brasil, então tu já sabe que isso não vai ser nem cobrado. Mas o tio tá dando isso aí de lambuja para você. Então, típico de clima temperado, fértil, pouco profundo e ácido. Não temos isso aqui no Brasil. Solo brunizem ou pradaria é típico do clima semiúmido, temperado semiúmido, raso, bastante fértil. Temos isso aqui, Bruno? Temos. Pradaria, ó, região sul, certo? Tipo de solo zonal, desértico, tipo de clima árido, raso, horizonte A, pouquíssimo desenvolvido, arenoso, pouco fértil. Temos e não desértico, temos algo parecido, né? Que seria ali na região da Caatinga. E temos também a tundra, que é um tipo de vegetação, então também temos um solo com esse nome, tipo de clima frio, raso e fertilidade média. Temos tundra no Brasil? Não, não temos. Então vamos lá. Aqui fica um pouco ruim da gente ver, né? Porque como a gente usa a versão gratuita, toda hora fica essa tela aqui atrapalhando. Mas vamos lá. Solos aluviais ou solo azonais. Aí já é um outro tipo de solo. Esse solo vai ser formado a partir de sedimentos vindo de outros locais e transportados por rios e ventos. Então, ele se forma numa região, ele é transportado para outra e auxilia no processo de formação de outro solo, chamado de aluvial ou zonal. Cuidado para não confundir o clima, o nome. Eu mesmo acabei confundindo. Principal característica dos solos azonais: não se apresentam bem desenvolvidos, então são solos novos. Obviamente não vão ser solos férteis. Geralmente são desprovidos do horizonte B. Se ele não tem o horizonte B, galera, ele tem muito material orgânico e não tem nada de mineral, certo? Então, são solos bem novinhos aí, tipos de regiões que são em declive, tá bom? Também são chamados de litossolo, podemos chegar até cambissolo, que é o que diz respeito a tempo de formação. Tipos de solos azonais. Litossolo, típico de relevo inclinado, raso. Temos isso aqui no Brasil?
pouquíssimos, até porque a maior parte do relevo brasileiro é um relevo velho, né? É típico de local com suave declividade, rasos. Outro tipo de solo zonal, aluvião, típico de desenvolvimento em função do acúmulo de sedimentos fluviais rasos, pouquíssimo horizonte B. Então, nós não temos esse tipo de solo. Tu deve estar assim, ó, putz, caraca, Bruno, o que é isso, cara? Fica tranquilo, galera. Quando é que você aprende isso aqui? Na hora do exercício. Na hora que a gente está batendo esse papo, as informações vão chegando e vão sendo acumuladas. E isso traz um certo desespero para vocês. Não fiquem desesperados, beleza? Na hora que estivermos fazendo exercícios, isso vai se tornar bem mais suave, bem mais tranquilo para vocês. Então, vamos lá. Principal característica nós já falamos e tipos desses solos. Então, vamos avançar. Outra classificação de solo, chamado de interzonal ou solo orgânico, que é quando ele vai se formar a partir da erosão daquele mesmo local ali e com sedimentos que vêm de outras áreas. Principal característica, sofre ação de um agente local. Ele não está dependendo de algo que está externo. Vai sofrer ação ali do intemperismo daquela mesma região ali, certo? Tipos de solo interzonais. Agora é que começa a ficar um pouco complicado, não se desespera. Solo hidromórfico é o solo típico de região alagada, região mais fértil, quando é drenado, tem uma média espessura. Solo salino ou alomórfico são típicos de locais áridos ou semiáridos, baixa fertilidade e espessura média. Temos isso aqui, certo? No interior do Nordeste. Grumossolo é o típico de topografia plana, uma área bem plana. Argiloso, boa fertilidade, espessura média. Isso a gente não tem aqui não, tá bom? Beleza? Então, nós já vimos quanto ao tempo, a classificação. Próxima classificação do solo, quanto à cor. Olha lá, solo escuro ou orgânico indica grande presença de matéria orgânica e possui alto valor agrícola. Temos solo escuro orgânico aqui? Temos. Solos avermelhados, temos esse? Temos. Não temos amarelados, que é típico da China. É o Chernozion, inclusive, na Rússia também encontra, principalmente. Mas aqui no Brasil nós temos solos avermelhados, que tem forte presença de óxido de ferro. Isso aqui é formado, aqui no Brasil, desde o período pré-cambriano, quando houve derramamento basáltico na superfície. Quando teve aquela enxurrada de lava ascendendo para o solo, formou um solo extremamente fértil no nosso país. Já os solos claros, eles possuem baixa presença de material orgânico. Ou seja, é um solo fraquinho, fraquinho, fraquinho. Tem aqui no Brasil? Tem também. Mas a maior parte aí de solos avermelhados, né? É a famosa terra roxa, que a gente vai ver logo logo. Olha lá. Olha o lugar que eu falei para vocês aí. Chernozion. Olha como é que a gente vai encontrar solos férteis. Considerado o solo mais fértil do mundo. Presente nas estepes da Ucrânia, na Europa Central, Pradaria, Canadá, Estados Unidos, pampas argentinos. Também encontramos na Rússia, também encontramos na China. Loess, que é um tipo de solo chamado que é azonal. A gente já aprendeu isso lá atrás. Como é que a gente vai ver o loess aí, ó? Muito procurado para a agricultura na Europa e na China. Gente, o loess e o Chernozion são solos super férteis. Não temos isso aqui no Brasil. Mas, não obstante, a gente já aprendeu que os Estados Unidos se industrializou primeiro do que o Brasil. O que isso significa? Eles exploraram muito mais o setor agrário do que a gente. Por isso que eles acumularam capital, acumularam renda muito mais rápido, durante um maior período, fazendo com que eles tivessem seu pontapé inicial no processo de industrialização. Depois, nós tivemos aí o solo de Massapê. Esse solo é um solo zonal e é muito encontrado no Brasil, composto basicamente de gneiss e calcário, que são rochas que nós encontramos abaixo da crosta, né, da superfície, muito encontrado aí no litoral nordestino aqui no Brasil, indicado para o plantio da cana-de-açúcar. E a famosa terra roxa, né? Nós vamos encontrar aqui no Brasil, que é formado da decomposição, olha aí que eu falei, basáltica, material magmático, magma, muito comum encontrado aqui no norte do Paraná, oeste de São Paulo, indicado para o plantio do café. Tem uma curiosidade, galera, muito interessante sobre a terra roxa. Como é que funciona? Ela não é roxa, ela é vermelha. E quem é que vai descobrir essa terra aqui no Brasil? São os italianos, quando chegam aqui para plantar a cana-de-açúcar. Ou, perdão, para plantar o café. Cana-de-açúcar a gente já plantava há muito tempo. Para plantar o café. Quando os italianos chegam aqui no Brasil, principalmente São Paulo e depois Rio de Janeiro, a área de Santos, também próximo ao Porto, tinha algumas pequenas fazendas cafeeiras ali. Quando os italianos chegam aqui
que dão de cara com a quantidade de solo fértil, porque esse solo nós também encontramos na Itália. Então, por isso que quando eles chegam aqui, eles chegam cheios de propriedade, trazendo tecnologia, formas novas, diferentes de se plantar, ensinando para a população brasileira como plantar o café, que vai se tornar, posteriormente, o principal produto agroexportador do Brasil. Aliás, até hoje, penduramos uma boa parte da nossa economia na venda do plantio e do café. E aí, o que vai acontecer? Quando eles olham aquela terra extremamente fértil, opa, terra rossa. Eles vão ficar doidos. Por quê? Porque vermelho em italiano é rosso. Só que ao longo dos anos, vocês sabem como é que funciona, né? Foi aportuguesando. Terra rossa, terra rosso, terra rossa, terra roxa, acabou. Então, hoje, a nossa terra roxa, que de fato não é roxa, é vermelha, acabou tendo esse nome por causa do processo histórico aí dos italianos. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre problemas, né? Problemas ambientais. Um dos principais problemas ambientais que nós vamos encontrar é justamente a degradação do solo. Esse é o principal problema encontrado no solo. Por quê? Porque vai ocorrer uma erosão superficial, um desgaste. E esse desgaste ele tem 3 fases. Primeiro, intemperismo. O que é o intemperismo? É a quebra da cadeia molecular dessa rocha. Por exemplo, o sol, o calor, né? Temperismo físico. Então, o calor aquece e expande a superfície do solo, da rocha, de tudo, e o frio faz o quê? Contrai. Esse processo constante de expansão e contração quebra as cadeias moleculares da rocha, do solo, fazendo com que ele fique extremamente fraco. E, aos poucos, ele vai se desgastando. Então, primeiro ocorre o intemperismo e o desgaste ocorre depois, que acaba sendo a erosão. Quando ele é erodido, né, desgastado, ele vai ser transportado para as outras áreas. E depois ele vai se sedimentar. Ele é depositado numa área e sedimentando ali. A erosão no solo, por exemplo, constitui na retirada ou transposição desse sedimento de uma área para outra através da ação de agentes externos, como água, como o vento e por aí vai. Os principais agentes acabam sendo esse, né? Chuva, vento, os animais, os homens também acabam levando sedimentos, mas galera, homens e animais, a quantidade de sedimentos que são levados pelos homens e pelos animais, se não for proposital, ou seja, retirar mesmo terra, areia de uma área e colocar na outra, se não for proposital, for natural, é muito lento, é muito pouco, certo? Então, é muito mais carregado pela chuva e pelo vento do que pelo processo aí antrópico, humano e dos animais também. Olha aí outros processos, alguns processos erosivos que vão contribuir para o empobrecimento do solo. Isso é importante, galera, porque isso aqui cai na prova da ESA. Ó, lixiviação, comum em região equatorial, mas ó, também tem em região tropical, aqui no Rio de Janeiro também tem, tá? Consiste na varredura de nutrientes minerais leves. Como é que funciona isso? Chove muito. Eu tenho uma área de declive, certo? Chove muito. Quando chove muito, por não ter encosta nenhuma barreira, o que acontece com esse solo aqui? Vai escorrendo junto com a água. Se esse solo for fértil, já era. Vai detonar o solo. Por quê? Não vai vir só água, vai vir toda a fertilidade. Então, tudo isso por água abaixo. Ou seja, uma enxurrada, uma queda mesmo brusca desse solo misturado com a água da chuva. Isso causa empobrecimento no solo. Galera, alguma dúvida com lixiviação? Isso aqui é muito importante. Fala para mim. Não. Tranquilo aí? Suave na nave? Então vamos lá. Assoreamento. O assoreamento, ele é a perda de volume de água do rio. Geralmente, o assoreamento vai ocorrer por causa da retirada de matas ciliares. Aí tu, pô, mata ciliar lembra cílio. É isso aí. Essa é a ideia. Esse aí é o que você tem em mente. Então, tu imagina que o curso do rio. No entorno do curso do rio, eu tenho uma vegetação. Essa vegetação fica assim, ó, curvadinha mesmo. Por que ela tem o nome de mata ciliar? Porque qual é a função do cílio para o corpo humano, para os olhos? Proteger o olho de entrada de sedimentos. A mata ciliar tem o mesmo objetivo. Geralmente, essa mata ciliar vai ser retirada por causa de agricultura, por causa da indústria agro, não é isso? Aí, quando vem aquela propaganda da Globo, acaba comigo, né? Agro é tech, agro é pobre, agro é pop, agro é tudo. Tudo de ruim, né? Porque, na maioria das vezes, detona a natureza porque não há o pensamento no processo de sustentabilidade, que é pernicioso para a condição humana a longo prazo.
Então, a retirada dessa mata ciliar faz com que caiam sedimentos no rio. Esse rio vai perdendo volume. Daqui a pouco não pode mais navegar. Daqui a pouco os peixes morrem. Alguns vão conseguir migrar para outras áreas, outros não. E aí o que acontece? E a população que vive no entorno daquele rio, como por exemplo a população ribeirinha, vai viver de quê? Então o assoreamento é muito ruim, que prejudica a vida animal, também a vida hominal do homem. Tranquilo para assoreamento, turma? Fala comigo. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Tranquilo. Queimadas. As queimadas, elas são... Pô, cara, queimada é um processo complicado. Sabe por quê? Porque a queimada, ela é até autorizada pelo governo. Ela é proibida / autorizada. Por quê? Ela é proibida para não virar um termo comum, uma prática comum. Mas ela só é autorizada mediante uma burocracia violenta. Por que que se pratica queimada? Pensa no pequeno agricultor. O pequeno agricultor, ele é um pequeno latifundiário. Ele não tem aí uma grande quantidade de terreno espalhada para ele plantar o que ele quiser e fazer rotação de cultura. Então eu tenho aqui esse espaço. Planto hoje, quando eu tirar a minha cultura daqui, abacaxi, limão, seja lá o que for, não importa, esse solo, após uma retirada, após uma safra, esse solo precisa respirar, precisa descansar. Mas o cara que tem muita terra, ele vai fazer isso porque ele tem condições. O pequeno agricultor não tem condições de fazer isso. E é aí que reside o problema. Por quê? Eu tenho uma área muito curta e eu vou plantar só ali. Eu não tenho outra área, eu só posso plantar ali. Eu não posso esperar esse solo respirar. Mas, ainda que eu tenha retirado a minha safra daquele solo, o que acontece? Sempre fica algumas raízes. Então, o que o agricultor faz? Taca fogo nessa raiz. Quando ele taca fogo nessa raiz, quando ele pratica a famosa queimada, o que acontece? Essa raiz vira cinza. Essa cinza ajuda a fertilizar e adubar esse solo. Aí tu me pergunta, pô, Bruno, mas isso é ruim? A curto prazo, não. A curto prazo, a prática da queimada é positiva. A longo prazo, ela vai ser ruim. Por que ela vai ser ruim? Porque esse solo vai perdendo a fertilidade a longo prazo. Taca fogo hoje. Amanhã planta outra coisa. Isso vai causando um estresse no solo. Esse solo precisa respirar. Quer ver só uma analogia ridícula, mas que funciona? Vamos lá, tu tá cansadão. Aí tu geralmente vai fazer o quê? Vai tomar uma vitamina. Pô, Bruno, vou tomar um pré-treino. Aí tem outro que vai dizer, eu prefiro tomar aqui um Red Bull, um energético. Outro vai falar, eu não, tô tranquilo, tomo um Guaraná natural, que é mais light aqui, e eu tô pronto para correr. Vamos pensar num aditivo venenoso, como, por exemplo, o Red Bull. Tem gente que diz que não faz nem efeito, tem gente que bebe e fala que não dorme a noite inteira. Então vamos supor que você é esse cara que bebe o Red Bull e não dorme a noite inteira. Você precisa estudar porque a tua prova é daqui a um mês. Tu tá desesperado. E aí o que tu faz? Tu consegue ficar uma noite inteira acordado? Uma, duas, talvez, 3, 4, não vai. E aí o que você faz? Toma ali 1 litro de Red Bull, noite inteira estudando. Ó, conseguiu, não conseguiu? Ficou ligadão. Na terça-feira, de novo. Na quarta, de novo. Na quinta, de novo. Meu amigão, no mês seguinte, teu fígado tá virando água. Tu não vai resistir. Então, num pequeno momento, num espaço curto, está sendo útil, mas a longo prazo não será. A mesma coisa acontece com o solo quando se pratica a queimada constantemente. Constantemente praticando a queimada. Falta 10 minutinhos para acabar a reunião. Acabando, eu coloco outro link. Então, quando você fica constantemente praticando a queimada, e isso só vai acontecer quando esse agricultor ele for um pequeno produtor rural, quando ele tiver um pequeno latifúndio, porque ele não tem como fazer rotação de cultura. Ah, agora espera que eu plantei feijão, na próxima safra eu planto morango, daqui a 2 anos. Não dá. Não dá. Ele vai meter fogo nesse solo. Só que a longo prazo, o que ele faz? Ele mata, ele acaba com esse solo. E quando ele faz isso, o que acontece? Uma vez que o solo morre, acabou. Já era. Você não planta mais. Mas calma. Lembra quando a gente fala de escala de tempo? O tempo humano e o tempo da natureza? O tempo geológico, né? E o tempo de vida humana? No tempo de vida humana, esse solo... Caramba, tem gente entrando agora na reunião. No tempo de vida humana, esse solo, de fato, não vai estar pronto. Ele vai estar pronto quando? No tempo de vida geológico, que é o que o homem não vive, que leva milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Ou seja, essa exploração excessiva no solo detona ele, detona literalmente a longo prazo. Tranquilo? Galera, alguma dúvida sobre queimadas?
desmatamento, assoreamento e lixiviação enquanto problemas que contribuem para o empobrecimento do solo? Alguma dúvida? Desmatamento tu falou? Falei desmatamento, não? Não, suave. Não, falou não. Falei não, né? Tranquilo, suave, suave. Eu pulei direto de assoreamento para queimadas. É miopia. O que é o desmatamento, galera? Básico, retirada da cobertura vegetal e natural para poder favorecer o equilíbrio original. Cara, isso daí detona o solo. Isso detona o solo. Muitas vezes o agricultor vai fazendo isso que é para poder causar um equilíbrio. Só que o que acontece? Se tem mato, pensa aí, se tem mato naquele solo, tu não pode retirar a revelia. Por quê? Porque o solo fica exposto. Exposto ao quê? Ao sol. Tudo que é em excesso para a natureza é ruim. Muito sol vai ser ruim, muita água vai ser ruim, porque causa enxurrada e lixiviação. Mesmo o solo sendo plano, pode não causar lixiviação, mas ele ficar alagadiço, ele vai espalhar os nutrientes e acaba não sendo produtivo. Então, o desmatamento ele pode ocorrer por causa de ampliação de área urbana. O desmatamento pode ocorrer também porque o agricultor quer dar uma equilibrada no solo original, mas isso não dá certo, ele não consegue fazer isso corretamente. Mas o principal ofensor do desmatamento no Brasil, que não posso dizer para vocês que é atual, porque não é atual, porque isso é desde o período colonial, desde quando os portugueses invadiram o nosso território, detonaram os índios, o que eles vão fazendo? Da região litorânea, de onde eles chegaram, até o interior, vai ocorrendo um desmatamento violento. Para quê? Para ampliação de área urbana. Às vezes é bonitinho, né? O camarada está lá numa área rural, tira aquela cobertura vegetal e passa uma rua ali, faz uma praça. Olha como é que é a mentalidade humana. Ele tira a cobertura vegetal, faz uma praça e planta uma árvore que vai levar anos até crescer novamente. Essa é a mentalidade do homem, né? Isso é que é ruim. Mas, enfim, vamos entender que é o processo, né? Deixa eu avançar. Galera, eu vou fazer o seguinte. Não vai dar tempo de falar 6 minutinhos. Eu ia criar uma outra sala de reunião, mas dá pra gente tecer alguns comentários aqui. Eu fiz diferente dessa vez, tá? Eu, ao invés de liberar a aula antes, como ainda estava meio chumbado, estava meio ruimzinho por causa da Covid, eu preparei a aula e preferi gravar a aula com vocês. Mas, para as aulas futuras, eu já vou deixar a aula gravada e a gente entra online para fazer e corrigir exercícios. Por quê? Porque senão a gente perde muito tempo. Eu não posso gravar uma aula online conforme eu estou fazendo, depois gravar exercício. Senão eu vou demorar muito, certo? A gente tem perdido muito tempo. Eu vou dar um gás nisso aí. Então, eu já vou deixar as aulas gravadas. Hoje, como é a primeira, após o retorno aí da minha licença, como essa é a primeira, eu estou gravando com vocês. Porém, posteriormente, eu vou maximizar isso aí. Então, da próxima semana, vocês vão ter uma aula gravada e mais uma lista de exercícios. Então, a gente vai ter aí bastante coisa para fazer, beleza? Não vamos ficar desesperados. Vamos lá. Principais atividades humanas que são utilizadas e que servem como fatores de degradação do solo. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Excesso de pastagem, por incrível que pareça. O gado, ele só serve para entrar na faca e virar churrasco, porque fora isso, galera, é complicado. O gado, ele é um dos principais ofensores para detonar o solo. Por quê? O que vocês acham que dá mais trabalho? Para quem não tem dinheiro, tá bom? Então vamos pensar numa agricultura e numa agropecuária extensiva, aquela sem uso de tecnologia. Onde vocês acham que se gasta menos dinheiro e que dá menos trabalho, aliás? Melhor pensar em trabalho. Em se tratando de trabalho, o que dá menos trabalho? Criar gado ou trabalhar com agricultura? Fala para mim, libera o áudio aí e me fala. Criar gado. Criar gado, indubitavelmente. Por quê? Bota o gado para pastar, bota água para ele beber e ele vai comer aquele mato que está ali. Que propriedade orgânica tem aquele capim? Zero. Por isso que o boi fica comendo o dia inteiro quando fica pastando livre. Porque aquela porcaria ali não traz vitamina, não traz saciedade. Se fosse uma pecuária intensiva, criação de gado com tecnologia, o gado comendo ração, tomando vacina, consultazinha com o veterinário, aí é outro padrão. Mas se não for assim, ele bota o gado lá, o pecuarista bota o gado lá solto, fica lá durante o dia, recolhe, bota numa proteção qualquer quando coloca,
e acabou. Agora, a agricultura dá trabalho. Plantar, cuidar, retirar a semente, calcular a época do ano que vai poder fazer, dá muito mais trabalho. Então, o excesso de pastagem detona o solo. Por quê? Porque a grande quantidade de gado, que é mais fácil para a maior parte da população pobre, né, que trabalha no campo, ter, ao invés de plantar, faz o quê? Bota gado para pastar. O gado pastando, em grande quantidade, que é o que acontece, vai detonando o solo. Acaba com todas as propriedades orgânicas, vitaminosas desse solo. Na sequência, desmatamento, que aqui no Brasil já ocorre desde o período colonial. Depois, a agricultura. A agricultura também é um grande ofensor, só que perde ainda para o gado. Mas também é um grande problema a agricultura, porque o pequeno agricultor, conforme eu falei para vocês anteriormente, por não ter um espaço muito grande, o que acontece? Ele acaba ficando limitado a plantar só naquela área. Então, o que ele faz? Taca-lhe fogo. Depois, coleta de lenha para combustível, ou seja, indústria madeireira, né? Clandestina, e 1% da indústria em geral. Pode até ser uma indústria, por exemplo, química, não tem nada a ver aqui, mas, por exemplo, uma indústria química, farmacêutica instalada numa área rural. Isso acontece bastante. Tranquila ideia, galera, para as atividades humanas responsáveis pela degradação do solo? Fala para mim. Tranquilo. Tá, então me dá 3 minutinhos que eu vou encerrar essa reunião, que faltam 2 minutos, e vou mandar um outro link para a gente poder finalizar o conteúdo, tá bom? Suave. Um minutinho. Foi, né?